Oi, gente, aqui é a Thaisa, monitora de radiologia clínica, e essa é a última parte da aula que eu gravei. É uma parte que a gente vai discutir casos clínicos de abdômen. São dois casos, lá na plataforma foram postados 4, né, na semana 3, todos de abdômen, 2 elaborados pela Ju e 2 elaborados por mim. Aqui a gente vai passar pelos casos clínicos que eu fiz, entendendo um pouco melhor, assim, né. Então, aqui o primeiro caso clínico que eu separei para vocês. Esse caso clínico é um caso clínico famoso, né? Vai ser estudado nos livros de história, por ser algo que aconteceu, né? Então, aqui nas iniciais a gente já tem uma evidência, paciente JMB, masculino, 63 anos, da entrada no pronto-socorro trazido pelo SAMU, em maca rígida e colar cervical. A gente vai ver mais pra frente aqui, é uma história de trauma, então esses detalhes aqui são importantes, né? O médico socorrista afirma que o paciente fora vítima de atentado durante o comício público. Acho que aqui a gente já consegue saber quem que é, né? Mas ainda assim, resultando em ferimento penetrante por arma branca em região abdominal. E que ainda na cena a equipe pegou acesso calibroso, iniciou soro fisiológico 0,9%, 500 ml correndo rápido e realizou o curativo compressivo da lesão. O paciente se apresenta confuso, agitado, hipocorado, sudoreico, Glasgow 9, na admissão hospitalar. PA 80/40, frequência de 110, frequência cardíaca no caso, frequência respiratória de 29, temperatura axilar de 36,7 e a saturação de 98. De tudo isso que aconteceu aqui, o que a gente pode saber? O paciente está chocado, né, gente? Ele tem aqui confusão, agitação, hipocorado, está hipotenso, está sudoreico, está taquicárdico, enfim. Mas de resto, saturação, temperatura, tá tudo ok. Ao exame físico, apresenta-se confuso, agitado, hipocorado, acianótico, com pulsos proximais e distais fracos. Isso é importante também, né? É um indicativo de choque aí. Lesão penetrante de cerca de 3 centímetros em flanco direito, com sangramento ativo associado à dor, à palpação abdominal difusa, distensão abdominal, presença de sinais de peritonismo e ruídos hidroaéreos diminuídos. O que a gente pode perceber aqui, né, dor à palpação abdominal, distensão abdominal, presença de sinais de peritonismo. Isso tudo indica o quê? Que provavelmente essa facada ela lesou órgãos, né? Porque indica que você tem líquido livre na cavidade e você tem uma irritação, né, abdominal. A exploração digital do ferimento é possível palpar órgãos intraabdominais. Isso quer dizer o quê? É importante a gente pensar sobre isso. Não há mais lesões, escoriações ou hematomas. Realizada a radiografia de tórax na chegada do paciente. Então, aqui, analisando esse raio-x. O principal achado aqui, o que a gente vê é isso aqui. O que é isso aqui? Bom, aqui a gente tem a cúpula diafragmática e aqui a gente tem a borda do fígado. E entre esses dois, ar. E não era para ter ar aqui, né? Essa radiografia foi feita com o paciente em pé, e o que a gente pode perceber então é um pneumo peritônio. O ar da cavidade abdominal, da facada, ou até o gás, no caso de perfuração de alça, ele ficou aqui em cima, né? Porque o paciente está em pé e o ar sobe. Então aqui a gente consegue enxergar um pneumo peritônio, porque está no peritônio, não está no tórax. Outras coisas que poderia ser possível enxergar. Se essa facada pega diafragma, você pode ver uma herniação desses órgãos para a cavidade abdominal, você podia para a cavidade torácica. Se essa facada é um pouco mais para cima, às vezes você consegue observar uma lesão pulmonar, um hemotórax, um pneumotórax, enfim, né, uma lesão hepática. O raio-x de tórax no pronto-socorro para a história de trauma penetrante pode sim ser muito sugestivo de patologias, de conseguir entender o que aconteceu, o que foi lesado, a gravidade do caso. Então, vale a pena pedir esse raio-x e realizar esse raio-x se for realizado rápido, né? É um paciente instável, ele está chocado, você não consegue colocar ele numa tomografia porque é um exame demorado e muitas vezes precisa de deslocamento, não tem no hospital. Então, a radiografia vem para resolver bem esse problema. Então, no próximo slide que eu coloquei exatamente foi, né, o achado circulado, a explicação, né, tem ar livre na cavidade abdominal, ele se acumula aqui abaixo do diafragma. E, bom,
Deixei um link aqui que dá para você clicar para entender um pouquinho melhor sobre pneu peritônio, seja visto na radiografia, ou na tomo, ou enfim. E até um resumo clínico também, é bem interessante esse link. E aqui, né, importante, 7 dias após as condutas realizadas no dia em que deu chegada ao pronto-socorro, foi realizada tomo de abdômen de controle do paciente. Aqui tem uma divergência entre o que eu queria mandar para vocês e o que eu realmente mandei, e isso causou algumas dúvidas. A minha ideia aqui era colocar uma tomografia normal, sem nenhuma alteração, só para vocês estudarem anatomia mesmo, sabe? Mas eu acabei mandando, por descuido meu, uma tomografia alterada. A gente já vai passar por todos os órgãos, mas aqui no 10 a gente tem o pâncreas. E a gente pode perceber que esse pâncreas não está homogêneo. O contorno dele não está tão bem delimitado. E além disso, você tem áreas aqui, ó, mais brancas. Isso indica uma pancreatite aguda. Esse paciente teve pancreatite aguda? Não, o paciente real não teve. Pela história clínica, a gente devia suspeitar de pancreatite aguda? Também não. A clínica dele é só de um trauma perfurante, então por arma branca. Não era para pensar em pancreatite. Tem achado radiológico de pancreatite? Tem. Então vamos ver aqui, né, algumas questões interessantes da anatomia. Aqui no 2 a gente tem a aorta. O 4, o estômago, teve quem acabou marcando a alternativa em que colocava aqui com o ar livre na cavidade. E a gente vê que não, ó. Dá pra ver aqui, é o ar dentro do estômago mesmo, né? Onde é comum se encontrar. O 5, o fígado, todo ele. O 9, aqui, ó, a gente tem a veia cava. No 10, como eu indiquei, o pâncreas. No 11, a gente tem a veia porta. No 12, então, cólon descendente. E aqui na 16, a adrenal. Aqui também. Então, nesse caso, né, ele acabou rompendo ali no trauma que sofreu a mesentérica. Não lembro, não sei dizer se foi superior ou inferior. Por conta das matérias, eu consegui isso tudo mais em matérias de jornal, não são específicas, né, para a gente da área da saúde, então não consegui entender exatamente qual mesentérica foi. Mas ele também teve lesão de alça intestinal em 3 pontos. Se pensou no primeiro momento que ele poderia ter tido uma lesão hepática ou até uma lesão pulmonar, se a facada passasse do diafragma, mas não foi o caso. Foi um sangramento importante, ele ficou chocado, né? Mas conseguiram reverter em cirurgia. E, bom, acho que essa parte já é óbvia, né? Já que ele foi presidente, é presidente até hoje. Inclusive, tá bastante em alta. Então, gente, esse aqui é o último caso que eu vou trabalhar com vocês. Então, essa paciente de 16 anos, do sexo feminino, veio no PS, acompanhada da mãe, né, menor de idade, com queixa de dor de barriga e febre não aferida. Refere que a dor teve início há 4 dias em região periumbilical, de limites imprecisos, intensidade 4, 10, tá, intensidade mais baixa, de caráter progressivo, sem fatores de melhora ou piora, e associado com quadro de anorexia e náuseas. Relata que há cerca de 20 horas a dor migrou para quadrante inferior direito, com piora de intensidade para 9 em 10. Essa história clínica é muito específica. Náusea, vômito, com uma dor de região periumbilical que começa mais fraca e caminha para quadrante inferior direito numa intensidade bem maior. A gente já deve pensar em umas coisas em específico. Dos antecedentes pessoais, então não teve nenhuma gestação nunca. Aqui tá como data da última menstruação em 2017, gente. Claramente tá errado, era para ser a menarca dela. Eu acho que não teve dúvida, eu acho que vocês simplesmente assumiram que era a menarca, porque ninguém acabou me questionando sobre isso. Mas desculpa o erro mesmo assim. Nega internamentos prévios, procedimentos cirúrgicos ou hemotransfusões. Refere cartão vacinal completo, mas não se encontra com ele à consulta. Aqui só um adendo, quando o paciente diz que ele está vacinado e ele é menor de idade e ele não trouxe o cartão, você tem que pedir para na próxima consulta, principalmente se for médico do posto, ele trazer o cartão vacinal, porque só o cartão comprova. Então, é importante você perceber isso aí, principalmente paciente menor de idade, né? Nega diabetes, nega hipertensão, nega tuberculose, nega neoplasias, enfim. Quanto a seus hábitos de vida,
refere manter relação sexual com homens, com parceiro fixo, sexualmente ativa e uso de preservativo masculino apenas. Isso é importante também. E, enfim, nega tabagismo e tem ingesta eventual de álcool, né? A mãe tá junto na consulta e aí fica da consulta se você vai abordar essa questão ou não, pelo fato dela ser menor de idade, mas enfim, né? Vamos focar aqui nos sintomas dela. Então, no exame físico, regular estado geral, luz orientada tempo e espaço, anictérica, cianótica, corada, desidratada, pressão está 105/85, frequência cardíaca 110, respiratória 25 e está com febre aferida em termômetro, né? Isso é importante também, muitos pacientes referem febre e não aferiram ela, então no momento da consulta é sempre bom a gente checar. De alteração, não tem nada no exame físico dela, a não ser no abdômen. Distendido, peristalse reduzida, dolorosa palpação superficial e profunda no quadrante inferior direito. Descompressão dolorosa no quadrante inferior direito, gente, isso também é muito importante. E vai confirmar aquele diagnóstico que você já tem que ter suspeita só pela história clínica dela, que é clássica. Ausência de massas, retrações ou abalamentos, sem mais alterações. E de ginecológico também, sem nenhuma alteração. E aqui a gente vai para o exame de imagem dela. A gente tem questões apontadas aqui nas setas pretas, a gente tem uma questão importante apontada aqui na seta branca, e a gente vai discutir isso tudo. Vamos discutir um pouco a clínica dela antes. Por se tratar de uma mulher sexualmente ativa que faz uso só de preservativo, mas mesmo que ela usasse pílula, um dos diagnósticos diferenciais que a gente tem que ter são queixas ginecológicas, inclusive uma gestação ectópica. Então, vale a pena investigar. Tá? Sobre essa investigação, eu também cobrei nas questões se ela poderia ser feita quando a mãe não estivesse aproveitando dessa situação e enquanto a mãe estivesse na consulta, esse assunto não poderia ser abordado. Não. Você pode informar a mãe, pedir para a mãe se retirar da sala se ela concordar e assim gostar para investigar o assunto. Agora, você não pode abordar o assunto se aproveitando de quando a mãe não estiver lá. Inclusive, isso pode dar ali um processo importante. Inclusive, para muitas famílias, o assunto sexo ou possibilidade de gestação nem vai ser realmente um tabu, mesmo se tratando de paciente adolescente, né? Então, você tem que informar para a mãe que você vai entrar nesses assuntos e perguntar se não fica mais confortável se ela esperar do lado de fora da sala ou se ela quer participar dessa parte da consulta também. E, bom, a mãe tem que estar informada de tudo que você estiver fazendo. Mas então aqui, né, analisando essa imagem, primeira questão, quando a gente for discutir aqui eu já vou confirmar o diagnóstico então, mas tudo aquilo que eu falei que a gente deveria pensar e ter um diagnóstico em mente é a apendicite, né? Essa história de uma dor periumbilical, meio não tão bem delimitada, não tão forte, que depois vai para a fossa ilíaca direita, muito forte, muito bem delimitada, apendicite, né? A gente tem que pensar em apendicite. Outra questão é dor, a descompressão, né? É o sinal de Bloomberg positivo, também apendicite. Ele indica mais irritação peritoneal, né, que a apendicite causa, mas, enfim, nessa clínica toda ele acaba quase confirmando, né, a apendicite. Bom, as setas pretas aqui estão indicando alças jejunais distendidas, é um achado um pouco específico, realmente, da apendicite, mas o mais específico está aqui na seta branca, o apendicolito, que é isso, é uma calcificação dentro do apêndice. É bem comum da apendicite, não é sempre que a gente vai encontrar assim, né, de quase nada, é 100% na medicina, mas encontrando ele você pode confirmar esse seu diagnóstico aí de apendicite. Uma questão importante, às vezes ele parece muito como, enfim, alguma coisa que apareceu na radiografia e não é um achado radiológico. Até uma das questões que eu perguntei era exatamente sobre isso. E sim, se trata de um achado radiológico e de um achado radiológico importante. Nesse caso, ele vem confirmar o diagnóstico. Aqui a gente tem uma radiografia de abdômen, tá, gente? Não é um tomo, é uma radiografia mesmo. A gente tem aqui, então, a última imagem, uma imagem mais difícil de entender, imagem de ultrassom. A gente tem que analisá-la com mais carinho, mais cuidado, mais calma, porque é bem mais abstrato a gente tentar interpretar isso aqui, né? Mas, bom, são duas imagens aqui, mais à esquerda, o apêndice de modo longitudinal e aqui, né, na direita, ele de modo transversal. Nessa tarja preta aqui, era onde estava escrito apêndice. Eu tirei para postar porque eu perguntei que órgão senão eu estava dando uma resposta para vocês, né? O que a gente percebe aqui, então,
nessas setinhas brancas é realmente o conteúdo do apêndice. E uma coisa importante foi falada lá na primeira semana, achado importante do ultrassom é sombra acústica posterior. Indica que o que está aqui é muito sólido, as ondas estão ficando presas aqui e não se consegue entender nada do que tem por trás. Isso é importante porque a gente estava falando daquela calcificação, né? E então ela está aqui no raio-x. Além disso, em volta das alças aqui, a gente pode perceber um acúmulo de líquidos comum da inflamação. Aqui, de novo, a calcificação e a sombra acústica posterior. É que eu vou estar falando nesse último slide aqui, né? E eu deixei aqui 2 links para vocês, um artigo e um do Radiopédia, para entender melhor como fazer, como perceber esses exames de imagens com achados sugestivos de apendicite. É isso, gente. Acabou aqui essa aula de revisão que a gente tinha pensado. A gente passou por anatomia radiológica, passou pelos casos clínicos. Espero que tenha ajudado vocês. Mas qualquer dúvida, mesma questão de sempre. Pode entrar em contato comigo, ou com a Ju, ou com o Prof. Rafa, e a gente vai tentar explicar para vocês da melhor forma possível. Lembra de olhar esses sites, de treinar bastante. A gente aprende muita coisa por repetição. E bom, é isso.